Salve galera, tô aqui pra falar um pouquinho sobre o trailer de Game of Thrones. Vou falar um pouquinho sobre aquelas coisas que a gente não pode deixar escapar, que a gente precisa perceber pra gente entender um pouco o que vai rolar aí nessa próxima temporada aí que está chegando. Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes. Eu não vou fazer um vídeo frame a frame hoje aqui do trailer de Game of Thrones, porque eu tô sem meu tripé e daí fica muito ruim gravar assim, tá mó gambiarra aqui que eu fiz pra poder gravar pra vocês, então eu só vou destacar os pontos que eu achei mais interessantes. O trailer foi muito bom, ele revelou pouca coisa, ao mesmo tempo ele revela algumas coisas interessantes pra gente. Por exemplo, a Arya aparece correndo, ela aparece dentro de Winterfell e tem uma galera perseguindo ela. A gente não consegue entender se essa galera que tá perseguindo tá correndo atrás porque tá fugindo ou se são mortos-vivos que estão ali correndo atrás dela para tentar matar ela. Então a gente não sabe disso. Além disso, a gente sabe também que ela tem ali a adaga de vidro de dragão que a gente vê com ela no trailer, né? Duas coisas importantes, porque ela tem a adaga de vidro dragão, mas ela também tem aquela adaga que era do mindinho de aço valeriano, que pode ajudar bastante ela em alguma situação de desespero que ela esteja contra um White Walker, por exemplo. Outra coisa é que a gente vê o Varys ali dentro das criptas de Winterfell. A gente sabe que é nas criptas de Winterfell porque tem a estátua de um rei do inverno ali. A gente vê um rei do inverno e do lado dele a gente vê um lobo. Era assim que era representado os reis do inverno antigamente. Então a gente sabe que ele está nas criptas de Winterfell junto com mulheres e crianças também. Logo depois a gente vai ver aí um navio, 3 navios Greyjoy. E aí a gente tem depois mais uma imagem, só que mais de dentro do navio Greyjoy, a gente vê um homem misterioso com um exército e mais navios ao fundo. Então a gente sabe que são duas cenas distintas, ou pode ser até a continuação da mesma cena, mas com uma certa distância, porque afinal de contas a gente tem primeiro 3 navios e depois a gente vê outros navios, mais de 3 navios, quando a gente vai para dentro daquele navio lá que tá aquele cara. A cena dos 3 navios pode ser a mesma cena, mas uma grande possibilidade também é que seja o Theon. Por que eu digo isso? Porque no final da última temporada, o Theon saiu para tentar resgatar a Yara, a irmã dele. E ele pode acabar encontrando o Euron e matando o Euron para resgatar a Yara. Ou o Euron talvez tenha até matado a Yara e o Theon acabe vingando ela, matando o tio. A gente percebe que a gente não vê o Euron em nenhum momento do trailer. Então isso é muito importante. E ele pode estar aí voltando com 3 navios ali, com pouca gente, só para poder chegar até o norte e poder lutar ao lado do Jon ali, se possível. E esse cara que tá dentro do navio aí, a gente não sabe, mas ele provavelmente é o líder da Companhia Dourada, porque essa galera que tá no navio provavelmente é a Companhia Dourada, que a Cersei pediu ao final da última temporada para o Qyburn contratar a Companhia Dourada para que pudesse defender ali o Trono de Ferro, porque ela não quer participar de nenhuma guerra. Então esse cara misterioso é provavelmente o líder da Companhia Dourada. A gente percebe também que o Tormund, o Beric e o Ed Doloroso estão vivos. O Tormund e o Beric estavam ali na muralha quando ela caiu pro Dragão de Gelo, e o Ed Doloroso era o Lorde Comandante da Guarda da Noite quando o Jon ressuscitou e foi até o Winterfell para lá se tornar o Rei do Norte. Outra coisa legal é que a gente vê aí uma química interessante entre o Bran e o Sam, que os dois estão ali juntos para provavelmente tentando fazer com que o Jon descubra ali a sua real origem. Inclusive o Bran fala muito, fala para alguém alguma coisa do tipo que tudo que você fez trouxe você até aqui, a sua casa e é onde você pertence. Isso provavelmente remete ao Jon, porque durante essa fala a gente vê tanto o Bran e o Sam, que estão engajados nessa descoberta do Jon aí, quanto a gente vê Porto Real, que é a capital do rei, ou seja, de quem é herdeiro do trono, e o Winterfell, que é onde o Jon pertence também. Só o Jon tem raízes nesses dois lugares, que é Porto Real, que é a realeza, e o Winterfell, que pertence teoricamente à mãe dele, né? Esse lado é da mãe dele, a Lyanna Stark. Então, por conta disso, a gente acha que estava se referindo diretamente a ele. Uma coisa interessante é que tem uma cena que a gente vê o Jon e a Dany na cripta de Winterfell. A gente não sabe em qual estátua que o Jon tá na frente, se é do Ned ou se é da Lyanna. Isso pode ser, por exemplo, depois dele descobrir que ele é filho de Lyanna Stark e Rhaegar Targaryen. E ele tá com uma expressão um pouco de tristeza ou de culpa, talvez por ele ter descoberto toda a origem dele e ficar um pouco chateado por saber de tudo que ele passou, sendo ele rei legítimo por direito de Westeros, né? Mas a Dany vai ali tentar consolar ele.
Talvez tenha sido depois da revelação, ele esteja na frente da estátua da Lyanna, vendo ali a mãe dele e observando as feições da mãe dele, que ele nunca viu. Ou ele esteja na frente da estátua do Ned, lamentando e triste por o Ned nunca ter contado para ele quem ele é na verdade, que ele é na verdade o rei por direito de Westeros. Outra cena que é bom a gente destacar é o Jaime lutando. Ele fala que ele prometeu lutar pelos vivos e ele vai manter essa promessa. Lá ele não deve ser uma pessoa muito querida, afinal de contas ele matou o pai da Daenerys, o Rei Louco, e foi ele quem jogou o Bran também de cima da torre. Então ele não é um cara muito bem quisto pela família Stark, muito menos pela família Targaryen. Então ele não deve ter grandes amigos logo de início, mas eu acho que a situação vai virar, porque afinal de contas o Jaime é um excelente espadachim e tem uma espada de aço valeriano ali consigo. Uma coisa que eu gostaria de lembrar aqui pra vocês é que a Gelo, ela foi dividida em dois, que é a Lamento da Viúva, que era do Joffrey e agora é do Jaime, e a Cumpridora de Promessas, que era do Jaime e agora está nas mãos de Brienne. Então a Gelo, em suas duas espadas, retorna para o Winterfell, então ela está no lugar, entre aspas, de origem dela, que é uma coisa muito interessante. Outra coisa legal é que a Cersei aparece nesse trailer em dois momentos aí, nessa cena específica que vocês estão vendo aí. A primeira é na Sala do Trono e a gente vê depois uma segunda cena, são cenas distintas, é bom a gente lembrar. Na primeira cena a gente vê a Cersei tranquila na Sala do Trono e aí alguém está na frente do trono e toda a guarda real e ela sentada no trono com a roupa preta clássica dela das últimas temporadas. Já depois, na segunda cena, a gente vai ver ela aparentemente com vestes já de dormir e ela tá ali com sua taça de vinho chorando, mas com um sorriso. Eu imagino que isso seja mais ao final da série. Eu tenho a impressão de que o cabelo dela tá um pouco maior. Isso indica uma espécie de salto temporal. Eu já fiz um vídeo aqui falando que a Lena Headey falou que o final foi bem tedioso, que ela subia e descia escadas e assim acabava Game of Thrones. E isso pode significar que esse é o final. Ela pode acabar viva, mas todo mundo morreu e por conta disso ela é rainha de cinzas. Ela não tem o que governar e esse é o tal final agridoce que o Martin tanto fala, e isso é bem evidente, afinal de contas ela está sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Ou isso também me remeteu a uma cena da segunda temporada, lá no final, que é quando o Tommen tá junto com a Cersei e ela vai dar veneno pra ele quando o Stannis tá atacando, para que o Stannis não mate todos eles. Então ela tava preparada para morrer e ela tava até serena, tranquila, contando uma história pro filho dela, para que ele não ficasse com medo, para que os dois morressem tranquilos e em paz. Então ela pode estar ali somente esperando a morte, seja pelas mãos do Rei da Noite, ou seja pelas mãos de qualquer outra pessoa do exército dos vivos ali. Outra coisa que é bom a gente destacar é o cão. O Sandor Clegane aparece nesse trailer numa única cena e a gente vê muito fogo atrás dele. A gente deve lembrar que ele é um dos maiores guerreiros espadachins de Westeros, porém ele tem muito medo de fogo porque o irmão dele, o Gregor, pegou a cabeça dele e colocou num braseiro quando ele era ainda uma criança. Então ele tem muito medo do fogo, mas ele vai ter que encarar esse medo, porque várias formas a gente tem de matar os mortos, como por exemplo aço valeriano e as adagas de vida de dragão, e uma delas é o fogo também. Então ele precisa encarar esse medo. Eu imagino que ele vai ser aí alvo de algum grande heroísmo, ele vai acabar fazendo alguma coisa muito heróica, como por exemplo até se atirando no fogo com algum White Walker, alguma coisa do tipo, enfrentando o medo dele para salvar as pessoas de Westeros. Uma cena que eu gostaria de chamar a atenção é essa cena aí que vocês estão vendo, que é a Daenerys e o Jon chegando ali junto dos dois dragões, o Rhaegal e o Drogon. Acho essa cena muito interessante porque ela não me parece ser depois da guerra e ela não me parece ser durante a guerra, porque todas as imagens da guerra são à noite e a gente vê que isso aí está de dia. Então provavelmente isso é antes da guerra, talvez até logo depois de Daenerys e Jon desembarcarem ali, chegarem ali em Winterfell. Então, uma coisa que me fez pensar que pode ser essa imagem aí são duas coisas. A primeira coisa é que a Daenerys chega e ela vai pegar o Drogon para ela voar e ver onde está a posição do inimigo, onde o Rei da Noite já está, onde ele conseguiu chegar. Eles não sabem onde está a posição deles, mas eles precisam ver. O Bran pode dar uma boa localização de onde ele está, mas a gente não consegue chegar 100% ali perto. Então, uma das possibilidades é ela tentar chegar com o dragão dela o mais perto que ela conseguir de forma segura para ver onde está o Rei da Noite. Ao mesmo tempo, isso pode ser uma burrice, porque ela perdeu um dragão desse jeito já. Então ela pode acabar perdendo o outro. E outra coisa que me fez pensar é que quando eles chegaram lá,
numa conversa, o Bran e o Sam pode, por exemplo, ter revelado para o Jon que, na verdade, ele é filho de Rhaegar Targaryen e, portanto, ele é herdeiro do trono por direito. Isso pode ter deixado a Dany chateada ou, de alguma forma, se sentido traída ou enganada, e ela pode querer até ir embora ali da batalha e vazar com o dragão dela e ficar de boa ali sem ajudar o Jon, pelo menos em um primeiro momento, e depois eles acabariam se reconciliando. Então são possibilidades que eu acho interessantes de acontecer, porque colocam mais conflitos dentro da história e deixa a história mais agitada ainda. A Sansa aparece 2 vezes nesse trailer, as 2 vezes ela aparece com uma certa serenidade, porém com uma certa preocupação também no olhar, afinal de contas, todos estão meio que encarando a morte nesse momento aí. Então ela aparece, porém, sempre um pouco preocupada. Outro que aparece só uma vez, porém muito preocupado, é o Tyrion. O Tyrion aparece olhando muito para cima, o que pode indicar que ele esteja vendo alguém em uma sacada, ou um castelo, ou talvez até um dragão voando, e ele vendo, por exemplo, a Daenerys partir, e por isso a cara dele de preocupação. Por fim, a gente vê a última cena do trailer, que é ali o exército de vivos, todos perfilados. A gente vê o Podrick, a Brienne e o Jorah, e todos os Imaculados ali atrás, e a gente também vê depois a cena muda e a gente vê o outro lado, a gente vê as patas do cavalo ali utilizado pelos White Walkers. Uma coisa que eu tenho que aí ressaltar nesse trailer é que em nenhum momento a gente conseguiu ver no trailer inteiro, seja os mortos-vivos, seja os White Walkers, seja o dragão reanimado, ou seja o cavalo, exceto por essas patas aí. Então a gente não viu nenhuma das criaturas do outro lado da guerra aparecendo pra gente. Tudo que a gente viu foram pessoas vivas ali dos 2 lados da balança nesse caso. Há algumas cenas que a gente pode ter visto sim mortos-vivos, como por exemplo quando a Arya tá fugindo de alguém dentro de Winterfell, ou tá uma galera que parece que tá entrando em Winterfell, que a gente não sabe se eles estão retornando para tentar se proteger ou são já mortos-vivos tentando invadir Winterfell. Mas de cara a gente não conseguiu ver nenhum deles, aqueles olhos azuis, nem nada do tipo. Eles parecem estar até segurando. Outra ausência que eu senti nesse trailer foi o Fantasma. Eu espero alguma coisa muito grande dele nessa temporada. Afinal de contas, ele não aparece há muitas temporadas aí. Ele está distante do Jon há muito tempo e eu gostaria de ver aí uma ligação mais forte entre o Jon e ele. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Eu adoro ler os comentários de vocês. Eu quero que vocês falem sobre o trailer, falem alguma cena específica, que vocês comentem sobre o vídeo também e etc. Vocês gostaram do trailer, gostaram do vídeo, e aí? Estão ansiosos para a última temporada de Game of Thrones? Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar aquele gostei que ajuda muito a gente, comentar sempre o vídeo, que eu adoro ler todos os comentários, e ativar o sininho para você receber todas as notificações da gente. Game of Thrones está voltando, a gente vai ter muito vídeo aí especulando um monte de coisa, revelando um monte de coisa para vocês, então é muito importante que vocês estejam com a gente. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.